O canal da Resistência vem, mais uma vez, reforçar a luta contra o ecumenismo esse incentivado pelo atual Papa Francisco da Igreja Católica, que chegou a afirmar que Jesus, Maomé, Jeová e Alá são uma mesma entidade, e que o milagre da união das religiões seria possível e que o tempo para o tal falso milagre seria o tempo atual em que vivemos. Inclusive esse Papa, que chegou a beijar o Alcorão, o livro sagrado do islamismo, afirmou que a Bíblia e o Alcorão são a mesma coisa. O Papa Francisco, que também chegou a enviar uma mensagem gravada para uma comunidade pentecostal norte-americana, sobre a unidade dos cristãos, e afirmou sua vontade de que os cristãos ultrapassem as suas diferenças de modo a se tornar uma única comunidade religiosa. Mas não sejamos iludidos, pois esse Papa está pregando em favor dos homossexuais, dos ateus e apoiando práticas que a mesma Igreja Católica condena, como pílulas anticoncepcionais. Mas, caro ouvinte, não se deixe enganar, pois o ecumenismo é uma artimanha do anticristo para enganar o mundo e fazer que seu reinado seja aceito por todos. Já falamos em outro vídeo, que está em nosso canal, e reforçamos com esse vídeo, através de uma revelação que Deus deu ao seu servo, Reverendo David Wilkerson, em que Deus revelou que o ecumenismo será uma realidade e haverá uma igreja unificada, que aceita o homossexualismo, imoralidades, práticas de bruxaria, etc., mas que ao mesmo tempo haverá a igreja verdadeira, que não aceitou fazer parte dessa igreja pecaminosa unificada. Essa igreja verdadeira e pura será uma igreja invisível, ou seja, que se recusará a fazer parte da pecaminosidade desta falsa igreja unificada e preferirá obedecer aos mandamentos de Deus do que seguir o pecado. Confira o vídeo. Vejo levantar uma super-igreja mundial, que será formada por um concílio composto de uma união entre protestantes ecumênicos liberais e a Igreja Católica Romana, unificando-os politicamente para criar uma força religiosa, a mais poderosa de toda a terra. Esta superigreja utilizará o nome de Jesus Cristo livremente, porém na realidade será anticristã e política em muitas das suas atividades. Terá ministérios sociais e filantrópicos. Seus líderes falarão que estão suprindo as necessidades da humanidade. Mas, de repente, haverá uma cadeia de acontecimentos misteriosos. Precisamente no tempo quando se começa a acreditar que o movimento ecumênico chegou ao fim, aparecerá esta cadeia de acontecimentos como um meio para esta união. Roma insistirá em receber privilégios da parte dos líderes protestantes ecumênicos. O Papa se considerará como um líder político em vez de um líder espiritual nesta união de igrejas. Vejo um exército de profissionais invadindo os postos influentes nesta superigreja. Serão gente ímpia, povo do anticristo, obcecados com a ideia de que esta superigreja chegará a ser uma grande força política apta para enfrentar quem se oponha à sua ação. Vejo que esta superigreja dará as boas-vindas aos homossexuais. Porém, não se contentarão apenas em dar-lhes as boas-vindas, mas ainda os animarão a continuarem as suas práticas. Homossexuais serão ordenados ministros e investidos de autoridade. Será anunciado que são uma nova raça de pioneiros evangelistas, introduzindo novos conceitos de amor e evangelismo. A literatura da igreja, da escola dominical distribuída a seus filhos, conterá ensinamentos que indiquem a homossexualidade como algo normal e aceitável, como prática na vida cristã. Em alguma dessas igrejas haverá algumas pessoas que dançarão despidas. Os homens se tornarão adoradores da criatura em vez de adoradores do Criador. Deus entregará estes adoradores ao seu próprio pecado. Como resultado, terão mentes condenadas, provocando uma nova espécie de enfermidade mental que não responderá a nenhum tipo de tratamento. Outra coisa será a prática do ocultismo dentro da igreja.
Creio que esta superigreja mundial aceitará certo tipo de práticas ocultas. Em algumas das igrejas mais conhecidas da América, reuniões do tipo espiritista tomarão o lugar das reuniões de oração. Em alguns lugares, isso já está acontecendo. Muitos ministros ficarão impressionados com as pretensões sobrenaturais dos grupos espiritistas e satânicos. Vejo aproximar-se o dia em que muitos ministros que nunca estiveram perto de Jesus estarão então muitos junto do diabo. E Satanás se apresentará como anjo de luz para enganar, se possível, até os escolhidos. Logo vejo que se levanta outra superigreja, uma igreja invisível e sobrenatural, a união dos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo que prosseguem com a vida espiritual, unidos por meio do Espírito Santo e sua confiança mútua em Jesus Cristo e sua palavra. Esta igreja sobrenatural dos verdadeiros crentes será um tipo da igreja que viverá clandestina, será composta de cristãos de todas as denominações, jovens e velhos, brancos e negros de todas as nações. E enquanto a superigreja falsa aumenta em potência política, o corpo invisível de Cristo crescerá em poder de uma forma tremenda. Será um poder espiritual. Esse poder virá como resultado da perseguição. A perseguição que está por vir à terra provavelmente trará a maior união entre Jesus Cristo e seu povo. Portanto, caro ouvinte, se apegue na palavra de Deus e não em homens. E não aceite o ecumenismo, não aceite se unir com o catolicismo, com o judaísmo, com o islamismo, com o espiritismo, com o budismo, hinduísmo, etc. E também não aceite se unir até mesmo com outras igrejas evangélicas, que apoiam o ecumenismo, mesmo que essa igreja opere milagres e curas. Não entre na conversa desses evangélicos que pregam que devemos nos unir com a Igreja Católica e até mesmo com as outras igrejas evangélicas. Pois a Bíblia condena a idolatria, o homossexualismo, a bruxaria e qualquer ensino que venha de contrário à palavra de Deus. E se a pessoa quiser servir a Deus, terá que abandonar tais práticas pecaminosas. O canal da Resistência convida a você a adorar somente o único Deus verdadeiro é a Jesus Cristo. Junte-se a nós nesta resistência contra o reinado do anticristo e do falso profeta. E para finalizar, leia e medite nessa passagem da Bíblia e confira que Deus não aceita o ecumenismo, pois quem quiser servi-lo terá que abandonar as suas práticas pecaminosas e servir somente a Ele e a sua palavra, a Bíblia. Ezequiel 8. 1 ao 18. Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Yahvé Deus caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como o aspecto de fogo. Desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo, era fogo. E dos seus lombos e daí para cima como o aspecto de um resplendor como a cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar, estava esta imagem de ciúmes na entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra, e vê as malignas abominações que eles fazem aqui.
E entrei, e olhei, e eis que toda a forma de répteis, e animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e Jaazanias, filho de Safã, em pé, no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário. E subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: Iavu não nos vê, Iavu abandonou a terra. E disse-me: Ainda tornarás a ver maiores abominações, que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa de Iavu, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. E disse-me: Vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa de Iavu, e eis que estavam à entrada do templo de Iavu, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo de Iavu, e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Então me disse: Vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá, do que tais abominações, que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Portanto, caro ouvinte, essa passagem da Bíblia é clara que Deus não aceita a idolaria, seja ela que tipo for. Deus não aceita que adora ídolos, figuras de animais, o sol, etc. E saiba, caro ouvinte, que a Igreja Católica tem uma forte ligação com o sol, pois os vários símbolos por eles usados, se parecem profundamente com o sol. Você já reparou a hóstia em que o Papa e os padres da Igreja Católica comem? Essa hóstia, caro ouvinte, lembra o sol. E não só a hóstia, mas também vários outros símbolos. E você reparou que o verdadeiro Deus mencionou o falso Deus Tamuz? Você sabe que esse falso Deus Tamuz é essa falsa imagem de Jesus que a Igreja Católica adora. Esse falso Deus adotou outra personalidade e através dessa falsa imagem de Jesus, para continuar sendo adorado nos dias atuais. E sabia também que a mãe desse falso Deus Tamuz é essa falsa imagem da mãe de Jesus? Caro ouvinte, essa Maria que os católicos adoram, não é a verdadeira mãe de Jesus e sim uma falsária, que se faz passar pela mãe de Jesus. Em breve estaremos falando sobre esse assunto, para esclarecê-lo sobre o engano que os católicos estão envolvidos. Fuja do ecumenismo e junte-se a nós na resistência contra o reinado do Anticristo. Que o amor e a força de Deus esteja conosco.